Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, estamos a cada pregação entendendo o que Deus quer de nós. A cada pregação estamos entendendo o que Deus quer de nós. Eu vou ler o livro e a gente vai meditando. Dizem-nos que há 7 dons. De fato, em Isaías, encontramos enumerados 7 dons do Espírito Santo. Então, já quero que você abra sua Bíblia em Isaías, porque vamos ver o que Isaías fala sobre os dons do Espírito Santo. E Isaías elenca, de fato, 7 dons do Espírito Santo. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E veja, agora Isaías começa a descrever, e a igreja chama aqui dos dons do Espírito Santo. Espírito de sabedoria. Então vamos contando aí. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de prudência, de coragem, espírito de ciência, espírito de temor do Senhor. Ok? Então vamos lá. Ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de prudência, espírito de coragem, espírito de ciência, espírito do temor do Senhor. Vamos agora para o catecismo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1830. 1830. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Então isso aqui nós vimos na pregação anterior. Na pregação anterior nós vimos isso. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do Espírito Santo. E aí vem agora o Catecismo, 1831, determinando e dizendo: os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, fortaleza, ou melhor, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi. Olha que interessante. Então, o Catecismo da Igreja Católica está dizendo algo muito interessante. E se você for na nota de rodapé do Catecismo, o Catecismo diz o seguinte, que quando diz assim, em plenitude pertencem a Cristo. Ou seja, os dons do Espírito Santo em plenitude pertencem a Cristo. E aí ele cita Isaías 11, 1, 2. Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica está dizendo que Isaías, na verdade, está falando de Jesus Cristo. Então vamos lá. Sobre ele, então a igreja entende que aqui é Cristo. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica fala, versículo de 1 a 2. Então, versículo 1. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele, então a igreja vê aqui Jesus. Sobre Jesus repousará o Espírito do Senhor. E nós vamos ver isso. Repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de ciência,
ou melhor, eu estou pulando aqui, né? Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de prudência, espírito de coragem, espírito de ciência e de temor do Senhor. Então, os 7 dons do Espírito Santo. A igreja vê a sua plenitude em Cristo. Volto ao catecismo. Salmo 143, 10. Teu Espírito bom me guie por uma estrada plana. Romanos 8, 14 e versículo 17. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. 1832. Os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Pronto. Eu quis trazer, já comecei assim com você, porque o Beato Frei Maria Eugênio nos disse, encontramos enumerados 7 dons do Espírito Santo. Então vimos em Isaías a confirmação e vimos no Catecismo da Igreja Católica essa confirmação. Eu volto ao livro. A plenitude dos dons do Espírito Santo estava em nosso Senhor. A plenitude do Espírito. Então, olha que interessante. A plenitude do Espírito Santo estava em Jesus. Então, Beato Frei Maria Eugênio está dizendo assim: sobre Jesus havia todos os dons. E ele elenca dom de ciência, dom de sabedoria, inteligência, de temor, assim por diante. Muito se discutiu para se saber se realmente há 7. Então, alguns dizem que não é 7, outros dizem outra coisa, mas a verdade é que o Catecismo da Igreja Católica nos elenca 7 dons do Espírito Santo. E agora Frei Beato Maria Eugênio está dizendo que sobre Jesus havia a plenitude do Espírito. Jesus, homem cheio do Espírito Santo. Eu quero convidar você a comprovar isto. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero comprovar isso com você na Sagrada Escritura. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Irmão e irmã, à medida que nós vamos comprovar que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, eu gostaria que você entendesse que em tudo nós temos que imitar Jesus. Em tudo nós temos que imitar Jesus. Então, se Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, logo você precisa ser cheio do Espírito Santo. Entender que os dons do Espírito Santo você recebeu no seu batismo. Então, esses 7 dons que nós narramos agora em Isaías, capítulo 11, versículo 2, você recebeu no seu batismo. Se Jesus é um homem cheio do Espírito Santo, eu também preciso ser cheio do Espírito Santo. Então vamos lá. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo? Vamos comprovar. Mateus 3, versículo 16. Depois que Jesus foi batizado, então nós sabemos que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Então Jesus entrou nas águas. João Batista o batizou. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. É como se essa pomba fosse o testemunho, né? Depois eu vou pegar outra passagem lá na frente, porque o próprio João Batista vai dizer: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba, eu vi. Então era para meio que para ficar claro para João Batista, por exemplo, que é ser humano, não conseguiria ver o Espírito Santo se não fosse assim, numa manifestação como esta. É uma prova. Veja, eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. Confirmando Isaías 11.
Porque, vamos lá, retornando a Isaías 11, o que disse Isaías 11, 2? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Então, por isso que a igreja entende que essa palavra de Isaías já estava fazendo uma profecia para Cristo. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E está acontecendo agora. Eis que o céu se abrir e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. Então, sobre Jesus desceu o Espírito Santo. Lucas, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Diz a palavra: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Acabamos de ver a passagem que Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Depois do seu batismo, desceu sobre ele o Espírito Santo. Agora está dizendo que cheio do Espírito Santo, ou seja, confirmando, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, agora Jesus vai ficar 40 dias no deserto, igual você está aqui, 40 dias dedicado à oração, à penitência. A gente faz esses 40 dias se inspirando em Jesus. Imitando a Jesus que ficou 40 dias no deserto. Então, para você que não sabia, você que está fazendo 40 dias com São Miguel Arcanjo, e no deserto os anjos serviam a Cristo, então se você está fazendo 40 dias com São Miguel Arcanjo, saiba que nós estamos nos espelhando em Jesus Cristo, que fez 40 dias no deserto, de oração e de penitência. Então olha que bonito, agora Lucas capítulo 4 versículo 1 está confirmando, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, mas foi levado ao deserto pelo Espírito. Então, ou seja, a nossa vida ela deve ser permeada do Espírito Santo. O tempo todo ela deve ser permeada do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, eu e você não podemos viver sem o Espírito Santo. Não podemos viver sem o Espírito Santo. Olha, essa pregação ela não é para dizer sobre nós. Eu quero que nessa pregação nós vamos destacar o Espírito Santo em Jesus. Eu também nessa pregação quero destacar o Espírito Santo na Virgem Maria. E não vou adentrar de que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza que isso vai chegar em outras pregações. Mas vai ficando com esse gostinho, vai ficando com esse gostinho. Ora, se Jesus foi cheio do Espírito Santo, eu também tenho que ser cheio do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo, Jesus foi para o deserto com o Espírito Santo. Ou seja, você também só consegue fazer os 40 dias se você estiver cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aliás, você já está em Lucas 4? Vamos para Lucas 4, 14. Lucas 4, 14. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. Olha que bonito, gente. Jesus ficou cheio do Espírito Santo no seu batismo. Cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto. Agora está dizendo, então, cheio da força do Espírito Santo, ele voltou para a Galileia. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Você está vendo? Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Para todo e qualquer lugar que ele ia cheio do Espírito Santo. Sabe, irmão e irmã, assim deve ser tua vida. Você na sua casa deve ser cheio do Espírito Santo. E quando você for trabalhar, você deve ir trabalhar cheio do Espírito Santo. E quando você for passear, você deve ir passear cheio do Espírito Santo. Ou seja, meu irmão, o que este ensinamento já está nos trazendo? Que para onde quer que nós vamos, nós temos que ir com o Espírito. Porque se você não for com o Espírito, você vai ficar só com a sua própria carne. E nas pregações passadas nós vimos o que é uma vida carnal. Você não deve viver uma vida carnal, você deve viver uma vida no Espírito. Como diz, abra aí sua Bíblia, como diz Gálatas, capítulo 5.
Como diz Gálatas capítulo 5. O que está acontecendo com Cristo é Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Então o que nós percebemos na vida de Cristo? A vida de Cristo era conduzida pelo Espírito. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Jesus se deixava conduzir pelo Espírito. Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Veja, a única forma de você não satisfazer os desejos da carne é se você for cheio do Espírito. Eu pergunto para você, quando é que você vê Jesus satisfazendo o desejo da carne? Leia o Novo Testamento inteiro e me diga aonde Jesus satisfaz os desejos da carne. Você não vai encontrar. Você vai encontrar um homem sóbrio, você vai encontrar um homem humilde, você vai encontrar um homem manso, você vai encontrar um homem casto. Você vai encontrar um homem que não era... Você, por exemplo, vê Jesus no seu primeiro milagre transformando água em vinho, mas você nunca vai ver Jesus enchendo a cara. Jesus fazia várias refeições, mas você nunca vai ver Jesus sendo um comilão. Jesus era um homem equilibrado. Quando você olhar para Jesus, você tem que entender. Jesus, um homem equilibrado. Quando você olha para Jesus, você olha e vê Jesus, um homem sóbrio. Não tinha exageros. Não vivia os prazeres carnais. Não vivia. Obviamente, algumas pessoas o acusavam de comilão, beberrão, mas não porque Jesus se embriagava, não porque Jesus comia demais, não. É porque eles queriam ver Jesus, eles tinham um modelo de como deveria ser o Messias, eles tinham um modelo pré-determinado na cabeça. Então, para alguns, Jesus não podia beber nada, Jesus não podia comer nada, tinha que ser um homem. Jesus vai quebrando alguns paradigmas nesse sentido. Mas uma coisa é certa, Jesus era sóbrio. Jesus não vivia a sua vida de exageros. Por quê? Porque Jesus era conduzido pelo Espírito. Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Ora, se Jesus era conduzido pelo Espírito, logo ele não podia fazer os desejos da carne? Você está entendendo? Sim ou não? Meu irmão, minha irmã, o que Jesus falava, Jesus vivia. O que Jesus falava, Jesus vivia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Veja, Jesus é o homem de maior autoridade que tem. Jesus é o maior pregador de todos os tempos. E eu que sou pregador, eu sei bem disso. Para eu pregar, eu tenho que procurar viver o que eu prego. Porque se eu não viver o que eu prego, eu vou perder a minha autoridade. Então, se eu disser a você alguma coisa e eu fizer o contrário, logo você vai me cobrar e logo você vai dizer, não acredito mais nesse Frei, porque o que ele fala, ele não vive. Gente, isso é batata. Isso é certeiro. Ou o pregador, ele luta por viver, ele vive o que ele prega, luta por viver o que ele prega, ou ele vai perder toda a autoridade, que era o que acontecia com os fariseus. Eles pregavam, mas não viviam. Jesus pegou no pé deles. Vocês são hipócritas, vocês falam para os outros, vocês colocam fardos sobre os outros, mas vocês mesmos não carregam.
Então, logo, o pregador cheio do Espírito Santo, ele prega para os outros, ele fala a verdade para os outros, mas ele primeiro é ele quem tem que viver. Ora, eu sei muito bem o que é isso. A responsabilidade de pregar. O testemunho de pregar a palavra. Agora eu pergunto para vocês, se eu que sou um pregador tão limitado e tão pecador, eu já preciso me esforçar para pregar? Para viver o que eu prego? Você imagina Jesus Cristo. Você acha que Jesus pregava e não vivia? Não, não existe isso. Porque se isso acontecesse, logo alguém se levantaria, mas você não vive assim. Mas você não vive assim, você está pregando para que nós vivamos. Você não enxerga isso na Bíblia. As pessoas contestando a vida de Cristo. Ele prega, mas não vive. Ele prega, mas não vive. Não, 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 não. Tudo que ele falava, ele vivia. Por exemplo, se ele falou para Pedro, Pedro, você deve perdoar os seus inimigos. Quando chegou na cruz, ele perdoou os seus inimigos. Se ele falou, olha, quando te baterem numa face, oferece a outra. Quando bateram nele, porque deram socos nele, bateram nele, de fato ele ofereceu a outra face. Jesus não era aquele que falava e não fazia, não, ele falava e dava exemplo, ele falava e dava exemplo. Por exemplo, João capítulo 13, olha, se eu estou vos lavando, eu sendo vosso Senhor, eu sendo vosso mestre, estou lavando os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então Jesus é aquele que dava exemplo, Jesus era aquele que falava, mas fazia. Então ele agora está falando, velai sobre vós mesmos para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer e com a embriaguez. Se Jesus falava, significa que ele não se excedia na comida, ele não se excedia na bebida. Quando ele falava, é porque ele vivia. E por que que Jesus falava e vivia? Por que que Jesus era um homem assim, tão equilibrado? Por que que Jesus não fazia as obras da carne? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vive as obras da carne. Deixa eu falar mais claro ainda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vive na bebedeira. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vive na gula. Não vive, porque o Espírito Santo a controla, o Espírito Santo dá para ela temperança, o Espírito Santo dá para ela equilíbrio, o Espírito Santo dá para ela uma vida equilibrada, uma vida fortificada em Deus. Então ela não caminha de acordo com o que seu corpo quer, o que as suas paixões querem, ela caminha de acordo com o Espírito Santo. Então Jesus é um homem cheio do Espírito Santo. No seu batismo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e por isso não foi tentado pelo demônio. Olha que interessante, o demônio chegou para tentar Jesus, mas não conseguiu fazer Jesus cair na tentação. E por que não conseguiu fazer Jesus cair na tentação? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Veja, por que nós caímos nas ciladas do demônio? Porque não temos o Espírito Santo muitas vezes, estamos fracos. Se você quiser batalhar contra o demônio com você mesmo, com a sua força, você não vai dar conta, Jesus falou, a carne é fraca, o Espírito está pronto, a carne é fraca, lá no Getsêmani. Eu vou precisar do Espírito Santo. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 15 a 20. Mateus, capítulo 12, versículo 15 a 20. Jesus é o servo de Deus. Veio para servir o seu Pai. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar.
E veja por que Jesus se afastou. Versículo 14. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Queriam matar Jesus antes da hora. Aí Jesus sumiu, né? Jesus falou, não é a hora. Jesus afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Versículo 16. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Isaías 42, de 1 a 4. Eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará a sua voz, ninguém ouvirá a sua voz das praças públicas, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Amém. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Abra sua Bíblia em João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 32 a 33. João 1, 32 a 33. Olha o que está acontecendo. João havia declarado, João Batista, João havia declarado, eu vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Você entende que o livro de Isaías está se cumprindo em Jesus Cristo? O Espírito Santo está descendo sobre ele. E Jesus está ficando cheio do Espírito Santo. E agora João Batista está vendo, eu sou testemunha. Eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me, sobre quem vires descer, repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Olha que forte, olha que forte. Agora João Batista foi avisado antes. João Batista foi avisado antes. Eu não conhecia. Olha que interessante, eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar com a água disse-me, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Versículo 34, eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então João Batista está comprovando, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, eu dou testemunho. E impressionante, porque João Batista já anuncia, este é quem vai batizar no Espírito Santo. Em outro lugar, João Batista vai dizer, eu batizo com água, mas ele vos batizará no fogo. E aí não é o tema da nossa pregação. Por hora eu quero só ficar aqui, Jesus cheio do Espírito Santo. Mas que bonito, né? Agora este Jesus vai enviar sobre você o Espírito Santo. Para que uma obra aconteça na tua vida. Na tua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que os dons do Espírito Santo atuem na sua vida. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 31 a 34. João capítulo 3, versículo 31 a 34. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno, fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Aqui, versículo 34. Com efeito, aquele que Deus enviou, Jesus Cristo, fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Então, sobre Jesus tem o Espírito sem medidas. Jesus, o homem cheio do Espírito Santo.
Agora abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. E agora, Pedro está fazendo uma pregação e ele vai recordar que Jesus é cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Veja, a prova de que Deus está com você é que você tem o Espírito Santo. Gente, essa mesma realidade Jesus vai começar a fazer acontecer conosco. No seu batismo, você também recebeu o Espírito Santo. No seu batismo, você recebeu os dons do Espírito Santo. O dom de ciência, de sabedoria, de inteligência, de temor e assim por diante. Todos os dons do Espírito Santo você recebeu. Aliás, vamos falar todos os dons? Você recebeu todos os dons? Inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Você recebeu todos estes dons. Para que você não viva uma vida carnal, porque sem o Espírito Santo você vive uma vida carnal. Você está entendendo isso? Sem o Espírito Santo você vive uma vida carnal. João Batista está dizendo, eu vi descer sobre ele o Espírito Santo e é ele quem vai derramar o Espírito Santo sobre vocês. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. A vida de Cristo era toda cheia do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo vive uma vida alegre. Quem tem o Espírito Santo vive uma vida alegre. Exulta de alegria. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Jesus se alegra no Espírito Santo. Vamos voltar ao Catecismo da Igreja Católica. Então, se você vive a vida no Espírito, olha o que acontece. 1832. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós, como primícias da glória eterna. Então, se você tem o Espírito Santo, você vai começar a viver, você vai ser uma pessoa caridosa. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa alegre. Gente, é exatamente o que eu entendo o que eu estou falando. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e não ser caridoso. Se você não é caridoso, é porque você não é cheio do Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você gera frutos. Você gera frutos de acordo com o Espírito. Então, quais são os frutos de acordo com o Espírito? Você é caridoso, você é alegre, você tem paz, você tem paciência, você tem longanimidade, você tem bondade, você tem benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Veja, todos estes frutos acontecem porque você é cheio do Espírito Santo. É isso que você precisa desejar. O que mais nós precisamos é disso, gente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é cheio de você mesmo.
não é cheio da sua vontade própria. Então o que o mundo hoje quer? Hoje o mundo está muito cheio de si mesmo. Hoje o mundo está muito cheio das suas próprias pensamentos, das suas próprias ideologias, das suas próprias paixões. Não, 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 não. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Volta ao livro. Afirmamos isso com base em São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus. Especialmente em São João da Cruz. Ele nos diz que essas influências de Deus sobre a alma são obumbrações dos atributos divinos. Ele compara os atributos divinos a lâmpadas que enviam sua claridade, sua influência, seu calor sobre a alma. O que chega à alma são, diz ele, são obumbrações. É a palavra que ele utiliza. Ele poderia ter usado outra, mas escolheu essa palavra para expressar um elemento da Sagrada Escritura, saber a influência do Espírito Santo sobre a Santa Virgem Maria. Então você veja, o Espírito Santo ele quer ter influência na sua vida. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós recebemos influências de tantas coisas. Você recebe influência dos seus pais. Você recebe influência dos seus amigos. Você recebe influência da mídia. Você recebe influência daquele que você admira. Mas eu quero que você entenda que a maior influência que eu e você devemos receber é a influência do Espírito Santo. Essa é a maior influência. Você precisa ser influenciado pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Você precisa ser influenciado pelo Espírito Santo. Assim como foi a Virgem Maria. Abra sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 35. Lucas, capítulo 1. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti. Meu Deus. A mesma coisa que aconteceu com Jesus está acontecendo com ela. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Agora o anjo está avisando para Nossa Senhora: o Espírito vai descer sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo te envolverá com sua sombra. O Espírito Santo descerá sobre ti. Então Maria é uma mulher, também ela, como Cristo, influenciada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Assim deve ser as nossas vidas. Lucas capítulo 1, versículo de 41 a 42. 41 a 42. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, então Maria foi visitar sua prima Isabel e Maria cumprimentou Isabel. Então apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Veja, meu Deus do céu, veja, meu irmão e minha irmã, a Virgem Maria saudou Isabel e por causa dessa saudação, Isabel ficou cheia do Espírito. Maria transbordava o Espírito Santo. Então veja, assim deve acontecer com as nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Você deve ser tão cheio do Espírito Santo que todas as pessoas que entrarem em contato com você, elas precisam sentir a presença do Espírito Santo. E aí elas vão dizer como João Batista: eu vi o Espírito Santo sobre ele, eu vi o Espírito Santo sobre ele. Irmão e irmã, você tem que ser uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, tão cheia do Espírito Santo, que para onde você vai, o Espírito Santo está com você. Como Jesus, ele foi ao deserto cheio do Espírito Santo, ele foi para a Galileia cheio do Espírito Santo. Você tem que ser, para onde você for, você é cheio do Espírito Santo. E aí vai acontecer o quê? Quando você encontrar as pessoas, você vai transbordar o Espírito Santo.
Irmão, irmã, você tem que transbordar o Espírito Santo na tua casa. Você tem que transbordar o Espírito Santo na tua escola. Você precisa transbordar o Espírito Santo onde quer que você esteja. Transborde o Espírito Santo. Maria transbordava o Espírito Santo. Então, onde ela chegava, o Espírito Santo chegava com ela. Você está entendendo? Então, se o Espírito Santo está com você, aonde você for, o Espírito Santo está. Então não tem jeito, se o Frei Gilson é cheio do Espírito Santo, aonde o Frei Gilson for, o Espírito Santo vai com ele, não tem como separar, entendeu? E que beleza isso, que beleza isso. Então você vai para a faculdade, você vai estudar cheio do Espírito Santo, você vai trabalhar cheio do Espírito Santo. É assim que acontece, é assim que acontece. Um cristão é um homem cheio do Espírito Santo. Então você não pode falar assim, olha, eu agora não quero o Espírito Santo. Não. E por isso que não funciona bem as pessoas que querem viver na igreja e viver no mundo. Não funciona bem. Porque é como se você dissesse assim, olha, quando eu vou para a igreja eu quero o Espírito Santo. Aí você vai lá na igreja e clama, vem Espírito Santo. Aí você vai para o grupo de oração, vem Espírito Santo. Aí você reza o rosário na madrugada, vem Espírito Santo. Só que chegar um determinado momento, final de semana chegou, e você quer ir por uma festa totalmente mundana. Uma festa onde você não deveria estar. Uma festa onde um cristão não é própria para um cristão. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, então Espírito Santo, agora para essa festa você não pode ir comigo. Por que você não pode ir comigo? Porque lá eu quero dançar músicas que não vão te agradar. Eu quero beber bastante, eu sei que isso não vai te agradar. Então Espírito Santo, não dá para você ir comigo não. Por que que não? E não dá mesmo. Porque deixa eu te falar, se o Espírito Santo for com você nessa festa mundana, você não vai conseguir ficar lá. E se você ficar lá, porque o Espírito Santo te colocou lá de alguma forma, é porque você não vai fazer o que eles fazem e você, pelo contrário, você vai começar a converter gente lá dentro. Pois conhecemos testemunhos assim, de pessoas que vão para lugares mundanos e profanos, mas se estão cheias do Espírito Santo, elas começam a converter gente lá dentro. Primeiro passo, elas não vão fazer o que todo mundo está fazendo. Segundo, e vai lá cheio do Espírito Santo para roubar a gente das garras do demônio que estão lá. Entendeu? Ou seja, Maria está nos dando um grande ensinamento. Aonde eu for, o Espírito Santo vai comigo. Você vai estudar, o Espírito Santo vai com você. Vai trabalhar, o Espírito Santo vai com você. Aonde você for, o Espírito Santo vai com você. Você entendeu? Você está entendendo? Então você tá entendendo como não rola isso? O Espírito Santo, ele quer estar com você em todos os lugares. O Espírito desceu sobre ti no dia do teu batismo. O Espírito Santo. E veja, não é espírito de porco. Não é espírito de porco. Você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Deixa eu ver se eu acho uma palavra. Se eu não achar, eu recorro às ajudas. Você não recebeu um espírito qualquer. Você recebeu o Espírito Santo. Eu creio que eu vou achar essa palavra. Essa palavra é importante para essa hora. Aqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito de Deus que se devem ponderar. Então, ou seja, o homem cheio do Espírito Santo, ele não se junta com as coisas do mundo.
E o homem carnal não aceita o jeito que o homem cheio do Espírito Santo vive. Aliás, mas não é essa passagem que eu ainda queria. Essa aqui já me ajudou, mas deixa eu trazer para você uma outra passagem. Onde Paulo vai dizer qual espírito a gente recebeu. Qual espírito a gente recebeu? Eu estou aqui em Coríntios e não achava. Aqui, tem horas que você roda a Bíblia e não acha, né? Mas estava aqui, eu sabia que estava aqui em Coríntios. Coríntios, capítulo 12. Ah, tá, ok. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ou seja, eu já estava na passagem, mas era um pouquinho antes. Era exatamente isso que eu queria. Veja, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não recebemos o espírito do mundo. Era essa palavra que eu queria. Você não recebeu o espírito do mundo. Veja, a palavra é: você recebeu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo não vai te levar para fazer coisa do mundo. O Espírito Santo não vai te levar para fazer coisa do mundo. Coloca isso no seu coração. O Espírito Santo não vai te levar a fazer coisa do mundo. O Espírito Santo vai te levar a fazer as coisas de Deus. Então esse é o Espírito Santo, ele vai te conduzindo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Esse é o Espírito, ele vai conduzindo você, como conduziu Jesus, como conduziu a Virgem Maria. Então ele vai conduzindo você. Então quando você estiver indo para uma coisa do mundo, o Espírito Santo vai falar para você: isso é mundano, isso é profano, isso é pecaminoso. Então você não vai para aquilo, porque o Espírito Santo não permite, ele te avisa, ele te orienta, ele te aconselha. Aí vem os dons do Espírito Santo. Você está entendendo? Vem os dons do Espírito Santo. Espírito de sabedoria. O Espírito Santo vai te dar sabedoria. O Espírito Santo vai te dar inteligência. O Espírito Santo vai te dar conselho. O Espírito Santo vai te dar fortaleza, força para você não seguir esse caminho errado. O Espírito Santo vai te dar ciência. O Espírito Santo vai te dar piedade. O Espírito Santo vai te dar temor de Deus. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Então você não recebeu o espírito de mundo. Então eu não consigo entender como uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode participar, frequentar e viver as coisas do mundo. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Ai, Frei, você tá muito exagerado. Como sempre, tem os que falam que a gente tá tudo exagerado. Eu só quero que você entenda que eu tô lendo Bíblia. E olha, por que eu tô tão revoltado contra esse mundo? Frei do céu, mas você não acha que é exagero demais? Vamos lá, abra sua Bíblia aí, abra você a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Quando 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, está dizendo: nós não recebemos o espírito do mundo. Que mundo é esse que Paulo está falando, meu Deus do céu? Que mundo é esse? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Então, meu irmão, é Bíblia, não tem como amar o mundo e nem as coisas do mundo, tá claro aqui. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Então, se você ama o mundo, não está em você o amor do Pai, não está em você o Espírito Santo, você está entendendo? Então, não me desculpe, se a Bíblia estivesse falando o contrário, eu estaria dizendo para você o contrário, mas não tem como você fazer as coisas de Deus e fazer as coisas do mundo. Gente, esse é um dos maiores problemas da nossa geração. É até bonito quando a gente começa a ver determinadas pessoas que estão começando a seguir Jesus, estão começando a fazer as coisas de Deus. É bonito, é bonito, é bonito. Mas a verdade é que tem gente que acha que eu posso ser de Deus, mas posso ser do mundo. Eu não preciso abandonar as coisas do mundo. Ora, mas aí alguma coisa está estranha. Não coaduna com o Evangelho. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Se você ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Claro, que mundo é esse que nós estamos falando? Esse aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Então, claro, a gente não está falando que você não pode fazer mais nada deste mundo.
Existem muitas coisas deste mundo que é lícito fazer, que é bom fazer e que não é pecado nenhum fazer. E não é dessas coisas que a gente está falando. É claro que você é inteligente para entender isso. Então eu não estou falando que você não pode jogar um futebol, eu não estou falando que você não pode jogar um vôlei, eu não estou falando que você não pode ir num restaurante comer com a sua família. Eu não estou dizendo que você não pode ir para uma festa de família. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir uma música secular totalmente decente, com uma letra que te constrói, uma letra que te edifica, uma letra bonita. Eu não estou dizendo isso, ninguém está falando isso. Ninguém está dizendo que você não pode ir para um cinema assistir um bom filme. Ninguém está dizendo que você não pode ir para o shopping fazer uma compra daquilo que você precisa, passear com a sua família, passar num cinema e assistir um bom filme. Ninguém está dizendo que você não pode ir para um parque. Ninguém está dizendo que você não pode ir para uma praia. Ninguém está dizendo que você não pode fazer as coisas do mundo, que você não pode trabalhar, que você não pode estudar, que você não pode fazer sua faculdade. Ninguém está falando isso. Nós estamos falando deste mundo podre, deste mundo de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Este mundo aqui. Então Jesus não veio para ficar em festa mundana. Jesus não veio para participar das coisas do mundo. Você está entendendo? Jesus veio para viver as coisas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo leva você a viver as coisas de Deus. Se você está no mundo, meu irmão, é porque está faltando o Espírito Santo. O Espírito Santo não ia te levar para fazer coisa errada. Você está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. O Espírito Santo não te leva para fazer coisa errada. O Espírito Santo é santo. Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Então você não recebeu o Espírito do mundo. Se você tivesse recebido o Espírito do mundo, você ia ficar nas coisas do mundo, entendeu? Gente, é uma coisa lógica, é uma coisa lógica. Agora você que está enfiado aí nas coisas do mundo e está desesperado com essa pregação, isso aqui não é para te condenar, não. Isso aqui é para te acordar, meu filho, e para perguntar para você qual é o lado que você quer. Eu só estou querendo que você entenda que não tem como ficar dos dois lados, não. Não tem como ficar no pé no mundo e o pé na igreja, não. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Não tem como ser de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Não tem como ser do mundo e ser de Deus ao mesmo tempo. Não, você vai ter que fazer a sua escolha. Agora eu quero te dizer que no seu batismo, você não recebeu o Espírito do mundo, você recebeu o Espírito de Deus. E se você recebeu o Espírito de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Então Deus te deu o Espírito de Deus para aprender as coisas de Deus. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, o homem deste mundo, ele não aceita as coisas que são de Deus, não aceita. Pelo contrário, olha que interessante, pelo contrário, pois para eles são loucuras e as pessoas do mundo vão olhar para você e falar, você está ficando louco, porque agora você não vai mais para festa, porque agora você não bebe mais, porque agora você não quer mais dançar. Não é que não quer mais dançar, eu não quero dançar essa música podre que você está fazendo. Entendeu? Não é que você não quer mais dançar, você pode dançar? Pode, mas sem sensualidade. O problema não é que eu não quero mais dançar, é que eu não quero dançar essa música sensual, eu não quero dançar essa música podre, essa música mundana, que é depravada. Ah, mas você não quer escutar mais as músicas? Não é que eu não quero escutar mais música, eu só não quero escutar essa música podre, que fala de adultério, que fala de traição, que fala de sensualidade. Ah, mas é porque você não quer mais sair com a gente. Não é que eu não quero mais sair. Vamos sair para um lugar legal.
Eu não quero mais sair porque vocês só enchem a cara, vocês só usam drogas, vocês só enchem a cara, vocês só conversam da vida dos outros. Então, esse tipo de conversa e esse tipo de festa, esse tipo de passeio não é legal. Não é mais vamos, se fosse conversas bacanas, sem embriaguez, sem drogas, vamos, claro que vamos. Você entendeu? Quem é cheio do Espírito Santo não é que ele é um apático, não é que ele é um abobado, não é que ele não quer mais viver no mundo, não. É que agora o Espírito Santo dá discernimento. E quem dá discernimento? Você recebeu os dons do Espírito Santo, entendeu? Sabedoria, inteligência, conselho, temor de Deus, piedade. Então agora você é cheio do Espírito Santo, você não mais faz as coisas do mundo. E por que você não faz mais as coisas do mundo? Porque eu não recebi um espírito do mundo, eu recebi o Espírito de Deus. Diga aí comigo no seu coração, vai. Eu recebi o Espírito de Deus, eu não recebi espírito de mundo. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Tá entendendo. Volta ao livro. Eu volto ao livro. Por isso, ele adotou essa palavra. Aliás, antes de voltar ao livro, com isso, eu não estou dizendo que nós somos melhores que os mundanos. Não é que nós somos melhores. Então agora você vai olhar os seus amigos mundanos e vai dizer para eles, vocês são todos pecadores, seus miseráveis, vocês estão tudo no inferno. Não. Quem sou eu para dizer que alguém está no inferno? Eu só quero que você entenda uma coisa. Não é que você vai ser o melhor. Não é que agora você se acha melhor que seus amigos e que eles se explodam, que eles vão para o inferno e você vai se salvar. Não. É simplesmente porque você recebeu o Espírito de Deus. Você agora começou a enxergar que o Espírito de Deus nunca vai te levar para as coisas mundanas. E você não está saindo do mundo deles porque você é melhor do que eles. Você está saindo do mundo deles porque agora você é cheio do Espírito Santo e você está vendo a verdade. E acontece o seguinte, preste atenção. Por que você fazia parte do mundo? Por que você fazia parte das mesmas coisas que hoje você não quer mais fazer? Por que você fazia parte das coisas do mundo? Porque você achava que ali estava a sua felicidade. Sim, você estava procurando ser feliz, e você achava que a felicidade era isso, era festa, era bebidas, era conversas indecentes, era tudo aquilo que você vivia. Você achava que a felicidade estava aí, por isso que você fazia aquilo. Só que depois que você começou a ver a verdade, você começou a ver a palavra, o Espírito Santo desceu sobre você, você começou a entender, opa, não era isso, eu estava sendo enganado, era por isso que eu não era totalmente feliz naquela vida. A quem me traz a verdadeira alegria é o Espírito. Quem me traz a verdadeira alegria são as coisas de Deus. Então é o seguinte, não é que eu estou saindo do mundo porque eu sou melhor do que eles, eu estou saindo do mundo porque eu fui resgatado. Eu fui salvo. E eu descobri que a vida com Deus é muito melhor. Então você não vai falar para os seus amigos mundanos, você não vai agora ter um ar de arrogância, agora eu não sou mais do mundo, não. Você vai mostrar para os seus amigos que o caminho que você está agora está muito melhor. E obviamente você tem que trocar o melhor pelo pior. Então, ou seja, eu tenho que sair deste mundo porque agora esse caminho com Deus, ele está muito melhor. E para os seus amigos, tem que ser tão forte isso, que eles começam a ver que você de fato está melhor. Que você escolheu uma vida melhor do que a deles. A tal ponto de você causar um questionamento para eles. Claro, de primeiro momento, como está escrito aqui em em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, de primeiro momento eles vão achar loucura, mas é sempre assim, não se preocupe, de primeiro momento eles vão achar loucura, até porque é loucura, o mundo de hoje está nos dando tantos prazeres, o mundo de hoje está nos dando tantas coisas, você vai rejeitar tudo isso, só que agora você entendeu o seguinte, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna?
É que você compreendeu primeiro do que eles. É questão de tempo para eles aprenderem a mesma coisa. Ora, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Volta ao livro. Por isso ele adotou essa palavra. E São João da Cruz nos diz que essas obumbrações são da mesma natureza e qualidade que as lâmpadas ardentes das quais elas emanam, ou sejam, que os atributos divinos. Ele se preocupa em observar que somos nós que distinguimos esses atributos divinos, mas que todos são da essência de Deus. Deus é um bloco, nele vemos diversas facetas, diversas cores, mas afinal, Deus é um, Deus é simples. Embora eu distingua a força e a luz, essa luz é força, essa força é doçura, assim por diante. São João da Cruz diz que as obumbrações que chegam à alma são da mesma qualidade que as lâmpadas das quais emanam, possuem as mesmas propriedades e, portanto, têm um privilégio de unidade. Então, quando Deus age sobre a alma pela influência dos dons do Espírito Santo, está vendo aqui? Então, quando Deus age sobre a alma pela influência dos dons do Espírito Santo, o que ele envia é diferente? É diferente pelos efeitos produzidos, pela experiência que se tem, mas na realidade é a mesma coisa. Há apenas uma influência de Deus. Deus quer influenciar você através do Espírito Santo. Em todos nós é a mesma coisa. Deus quer influenciar você com a unção do Espírito Santo. Não pense que o problema aqui é puramente especulativo, ele tem o seu valor prático. Isso se verifica quando estudamos um dom do Espírito Santo num santo. É o que aconteceu conosco em relação a Santa Teresinha do Menino Jesus. Perguntamos a diversos teólogos ou a pessoas de várias espiritualidades que a conheciam: qual é o dom do Espírito Santo que nela você encontra? Em Teresinha. Qual é a influência de Deus que nela você considera dominante? Um deles disse: obviamente é o dom da piedade filial, é a criança de Deus a caminho da infância espiritual. O outro: mas não, você está enganado, é a sabedoria. Perguntamos à sua irmã Celine, irmã Genoveva, que nos disse: mas não há dúvida, a influência de Deus sobre Santa Teresinha do Menino Jesus é a influência de força. Ora, se aqueles que são especialistas nisso e a conhecem bem não conseguem distinguir de forma clara e nítida a influência, talvez isso signifique que não seja muito claro e que justamente a influência de Deus seja algo global. O que farão esses dons do Espírito Santo? Como eles agem? Do ponto de vista que aqui nos interessa, o da contemplação, da oração, esses dons do Espírito Santo vão formar e aperfeiçoar as virtudes teologais. Atividades que são as virtudes, passividades que são os dons, não as separemos. Elas contribuem mutuamente para o mesmo trabalho. Eu quis ler aqui o livro para a gente não ficar sem ler, mas para terminar, abra o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1831. Veja, o Beato Frei Maria Eugênio terminou dizendo: esses dons do Espírito Santo vão formar e aperfeiçoar as virtudes teologais. 1831 disse o quê? Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi. Preste atenção agora. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem. Então os dons do Espírito Santo vão completar, vão aperfeiçoar as virtudes daqueles que o recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então, os dons do Espírito Santo, que são esses 7, eles vão ajudar você a aperfeiçoar as virtudes teologais e vão ajudar você a se tornar mais dócil à inspiração divina, como foi a Virgem Maria, como foi Jesus Cristo. Amém, meu irmão e minha irmã? Que alegria, que alegria, que alegria. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza
que essa pregação fez o nosso coração queimar pela vontade de que se Jesus foi guiado pelo Espírito, se Maria foi cheia do Espírito, assim deve ser a minha vida. Eu não recebi o espírito de mundo, eu recebi o Espírito de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.